Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, o último dia do ano, dia 31 de dezembro, está em João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo homem. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Meus irmãos, nós estamos no último dia do ano, estamos ainda na oitava de Natal, e dentro desse contexto nós contemplamos um trecho do famoso prólogo de São João, que é esse início do quarto evangelho, que é o evangelho escrito pelo apóstolo São João. E é um evangelho de grande riqueza, né, que merece ser contemplado e lido e rezado com muita calma por cada um de nós durante o dia de hoje, porque cada versículo traz uma riqueza muito grande. E é importante, por exemplo, a gente meditar com muita calma, com muita docilidade a ação do Espírito sobre essa realidade da palavra que se faz carne. O Cristo é a palavra, ou seja, o que a palavra faz? Ela comunica. O Cristo é a comunicação perfeita do Pai. Como diz o Evangelho de hoje, ninguém jamais viu a Deus, mas ele viu, porque ele é Deus com o Pai desde todo sempre. Como diz o início do Evangelho de hoje, ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra é Deus junto com o Pai. E ela, ao mesmo tempo, é a comunicação perfeita de Deus. E essa comunicação, por amor a nós, por grande compaixão à humanidade, ela se encarna para que essa comunicação de Deus perfeita seja palpável. Ele se faz, como diz o versículo 14, ele se fez carne e habitou entre nós. Na linguagem, na tradução literal do grego do Evangelho de São João, a tradução mais literal seria: ele se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós. A tenda, quando é que alguém na época de Jesus fazia uma tenda no nosso meio? Quando nós estávamos em viagem, por exemplo, em peregrinação para Jerusalém,
E para que as pessoas pudessem se proteger ao longo da viagem, se proteger de assaltantes, de perigos na estrada, as pessoas, mesmo que elas não se conhecessem muito bem, mas elas costumavam dormir num lugar próximo entre elas, para que fosse melhor para todos. Inclusive, pernoitavam ali, passavam a noite naquele lugar com várias tendas. E é significativo nós imaginarmos que na nossa peregrinação nesse mundo, na nossa peregrinação terrestre, à noite, ou seja, no meio das trevas, enquanto nós estamos inseguros, enquanto nós estamos a caminho, ele vem e arma a sua tenda no meio de nós. Ele se encarna. Ele se faz próximo de nós, assumindo a nossa fragilidade, assumindo a nossa condição humana, entrando na nossa caminhada histórica, entrando na nossa história de salvação comunitária e pessoal. É um Deus que ama tanto a humanidade que não se acomoda em sentir compaixão, digamos assim, mas ele se faz próximo, ele vai ao encontro. Ele, sendo Deus, de certo modo, ele sai de si para se deixar encontrar como palavra, como verbo, como comunicação perfeita de Deus que dá sentido a toda a nossa existência, porque nós somos criados para Ele. Se nós dizemos, fomos criados para a beleza, para a bondade, para a verdade, para o amor, para o infinito, para tudo aquilo que faz a vida ser plena, é a mesma coisa que dizer, nós somos criados para Deus. E esse Deus, que estava distante, por conta do nosso pecado, ele, por misericórdia, se faz próximo, assume a nossa condição humana para se deixar tocar, assume um rosto e uma identidade humana para que, de certo modo, com uma linguagem humana, nós consigamos contemplar o verdadeiro rosto de Deus. Aliás, por falar em contemplar, logo depois de dizer que a palavra se fez carne, no versículo 14, São João diz assim: e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E aqui está um ponto prático que eu gostaria de propor para a nossa Lécio Divina, para a nossa oração de hoje. O valor da contemplação. Santo Tomás de Aquino, entre vários outros santos e doutores da Igreja, São João da Cruz, por exemplo, também diz isso, que o ápice da vida cristã é a contemplação. São João da Cruz chega a dizer que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. A gente não vai entender direito isso se nós entendermos que a contemplação é um exercício mental, é pensar sobre algo, é ficar parado só pensando. Isso não é a contemplação cristã. A contemplação cristã é ter os olhos voltados para uma realidade divina, verdadeira, bela, e a partir do contato com essa realidade, nós irmos nos transformando na realidade contemplada. Isso é a contemplação cristã. Então perceba que não é só uma força mental. É algo que faz a gente se transformar, no fim das contas, naquilo que nós somos criados para ser. Ponto prático para a nossa meditação de hoje. O que nós temos contemplado? Fruto da contemplação, nos transformar naquilo que nós contemplamos. Em que nós temos nos transformado? Aí está a chave para dizer o que nós estamos contemplando e se nós estamos sendo realmente contemplativos. Se nós estamos nos tornando mais egoístas, mais indiferentes, mais materialistas, é porque certamente nós estamos gastando muito tempo da nossa vida contemplando essas realidades. Contemplando sucessos passageiros, contemplando a vida do outro de uma forma superficial, mesquinha. Estamos contemplando simplesmente prazeres passageiros desse mundo e vamos nos transformando em algo abaixo da condição humana. Porque nós só contemplamos isso, só escutamos isso, só estamos em ambientes que nos fazem ver essas coisas. Nos colocamos dentro desse contexto e nos rebaixamos. Agora, se eu percebo frutos de conversão e de santificação,
Estou conseguindo amar mais pela graça de Deus. Estou servindo mais. Estou me doando mais. Estou sendo mais sensível diante da dor do outro. Estou crescendo na vida espiritual. Significa que eu estou contemplando as coisas certas e do jeito certo. Eu estou me tornando parecido com aquilo que eu contemplo. Esse é uma das grandes maravilhas da vida cristã. Nós contemplamos a sua glória, que ele recebe do Pai como Filho unigênito, diz o Evangelho de hoje. E no fim das contas, ele diz, todos nós, da sua plenitude, dele, nós recebemos graça por graça. Depois ele diz que nós vamos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, nos tornamos aquilo que nós somos criados para ser, pela contemplação. Às vezes, quando a gente fala de vida contemplativa, a gente pensa só nos monges, naquelas pessoas que vivem em clausura, nos mosteiros, nos conventos. Monsieur Jonas Habib, que faleceu há pouco tempo, ele não é o criador dessa expressão, mas ele costumava dizer: precisamos ser contemplativos na ação. Isso porque ele sabia que tinha uma vocação de evangelização, de ir ao encontro das pessoas, de apostolado, e não de mosteiro. Mas ele se sentia chamado a ser contemplativo à medida em que ele consumia a própria vida. Porque ele consumia a própria vida contemplando aquele para quem ele é chamado a se dar. Nós contemplamos o Cristo quando nós nos doamos. Quando nós nos doamos àqueles irmãos necessitados, nós contemplamos o Cristo. E gradativamente, pela ação da graça de Deus, vamos nos conformando, nos transformando naquilo que nós contemplamos. O que nós temos contemplado? Nós temos nos transformado em quê? De que modo nós podemos priorizar mais a vida contemplativa na nossa condição de vida, no nosso chamado, na nossa vocação, no nosso estado de vida? Para que realmente, no fim das contas, nos tornemos aquilo que nós somos chamados a ser. Que passos eu preciso dar para ser, como dizia o Padre Jonas, mais contemplativo na ação? Quando nos falta essa dimensão da contemplação na ação, fica um ativismo por si só, que nos leva ao vazio, ao cansaço, ao desânimo. Mas quando nós enxergamos, no nosso ato de nos consumir, na nossa vida doada, nós enxergamos aquele que dá sentido à nossa vida doada, ofertada, nós não nos cansamos. Pelo contrário, o nosso coração vai se dilatando e se tornando semelhante ao dele. Os nossos sentimentos vão ficando semelhantes ao dele. A nossa vida vai sendo um esplendor, um reflexo da vida ressuscitada dele diante do mundo. E se ele é a grande comunicação do Pai para a humanidade, porque ele se encarna, pela graça de Deus, nós nos tornamos comunicação de Deus para os nossos irmãos, nos encarnando na vida deles e sendo sinais da presença do ressuscitado, que traz de volta a alegria, a esperança, a parresia, o vigor. Sejamos contemplativos para sermos configurados ao Cristo ressuscitado e à sua presença que comunica salvação e alegria diante do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.